Eu vou usar a água de flor de laranjeira, que é um processo artesanal que eu já ensinei aqui no canal. A outra água de flor de laranjeira que a gente encontra no mercado já é um processo que é industrial, pois você precisa destilar as flores de laranjeira frescas e depois que você retira o óleo essencial, o subproduto é a água de flor de laranjeira. Essa água obtida desta maneira, ela é bem potente, então no caso a quantidade que a gente usa é bem menor, diferente da água de flor de laranjeira que a gente obtém da maneira que eu ensinei. Então vamos lá, 125 ml de água de flor de laranjeira. Eu escolhi um açúcar que eu vou chamar de branco, porque eu não quero que a minha calda fique opaca. Você pode usar não só o açúcar cristal, como também o açúcar refinado. Assim, a gente vai manter a nossa calda mais cristalina, mas dependendo do uso, você use o açúcar de sua preferência. Essa medida que eu estou dando de 125 ml de água de flor de laranjeira é para ter uma calda encorpada, não uma calda em ponto de bala. Então, para obter esta calda, eu vou adicionar 250 gramas de açúcar cristal. Agora é muito simples, é foguinho baixo e a gente vai aqui devagarinho mexendo para que o açúcar dissolva. Não mexa com muita vontade, porque a gente quer evitar que respingue um pouco da parte líquida, né? No caso aqui, a água de flor de laranjeira com o açúcar, nas bordas, porque isso pode fazer com que a sua calda depois, com um certo tempo, possa vir a açucarar. Então, esse processo é bem delicado e a gente vai ficar aqui misturando devagarinho até que o açúcar dissolva por completo. O açúcar já dissolveu, a minha calda está com uma cor maravilhosa, completamente transparente, mas com a corzinha da água de laranjeira e já está começando a querer ferver. Olha só, tá bem delicadinho ainda, eu mexo, já começa a aparecer as bolhas. O que acontece aqui? Como eu comentei, eu tive cuidado de não respingar as paredes da panela. Mas se isso acontecer, é muito simples. É só você ter pertinho de você um pincel e um copinho d'água. Respingou? Molha bem o pincelzinho aqui e vai lá aonde respingou e ó, vai fazendo assim, limpando para que dissolva o excesso e não ter problema, como eu comentei. Vou deixar o meu copinho com o meu pincel aqui, porque agora a gente precisa dar o ponto na calda. Como eu comentei, eu não quero uma calda muito grossa, agora é só aguardar um pouquinho, ela começar a ferver e a gente dá o ponto. Quando isso acontecer, eu volto. Olha só, a minha calda aqueceu, começou a ferver e o ponto que eu quero que ela fique é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vocês estão vendo? Ela não está grossa, ela está mais líquida. Principalmente porque depois que ela esfriar, ela vai ter uma tendência a dar uma leve encorpada. Eu vou desligar aqui o meu fogareirinho. O último ingrediente para dar mais um toque a esta minha calda, que será suco de limão. Eu tenho aqui, nossa, tá completamente suculento. 1/4 de limão siciliano, mas use o limão que você tiver. A quantidade também é a gosto. Se você quiser mais azedinha, coloque mais. Se você não quiser tão azedinha a sua calda, não coloque tanto. Então é só dar uma apertada assim, para que o suco caia aqui. Dessa maneira, a calda vai ficar mais perfumada. E olha, vocês não sabem como é que essa calda está. Tomou conta da minha cozinha. Vou dar agora só mais uma misturada para misturar justamente o limão. Como eu comentei no começo, essa calda pode ser usada em bebidas. Que bebidas? Você pode preparar
no caso até um licor de laranja, usando essa calda em vez de usar água e açúcar. Você também pode adoçar caipirinhas, tipo uma caipirinha normal de limão, ou mesmo uma de lichia com esta calda. Você pode umedecer bolos, bolo de laranja. Com essa calda vai ficar ótimo. Como também sobremesas árabes, essa calda ela é perfeita. A melhor maneira de você conservar essa calda é a seguinte: pegue um pote de vidro, dê uma esterilizada e você, depois que a calda estiver completamente fria, você coloque a calda aqui dentro e feche muito bem. Não tem necessidade de dar o vácuo, mas para você saber como deve esterilizar o seu pote de vidro, eu vou recomendar o vídeo como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. Depois que você colocar a calda no pote, é só fechar e manter na geladeira. Assim você pode usar essa calda sempre que você precisar. Mas a minha dica é a seguinte: antes de usar, retire um tempo antes da geladeira, deixe em temperatura ambiente para que ela fique mais fácil de você saber a quantidade que você vai colocar nas suas preparações. Caso você queira fazer esta calda com aquela outra água de flor de laranjeira, a industrializada, o processo é um pouquinho diferente. No caso, você deve fazer a calda com água, a mesma quantidade de água. Coloca o limão, como eu coloquei. O processo é, em vez de você colocar a água natural ou artesanal de flor de laranjeira, você coloca a água, chegou nesse ponto, bota o limão, desliga o fogo e espere que a calda esfrie completamente. Aí, para esta quantidade de calda, você deve usar 5 ml da água industrializada de flor de laranjeira, quando a calda estiver fria. Aí mistura bem e pronto, você pode usar. E agora eu vou provar. Gente, olha, essa bichinha é aromática.